a prática da terapia neural em gotas, uma prática especial, onde a gente vai continuar com as perguntas que as pessoas fizeram no meu Instagram, o Instagram @cursos Professor Joel Alves, ou Instagram @Joel Alves JR. Por favor, deixe seus comentários aqui embaixo e entre no canal, aperte o sininho. Se você tem cotovelo, se você tem joelho, se você tem o dedo, aperte o sininho, entre no canal, deixe o seu like de maneira que a gente possa ter a resposta com relação às perguntas e possa dar carinho para vocês. Muito bem, temos aqui a doutora Tatiana Souza, que vai continuar nos fazendo as perguntas acerca do que passa pelo Instagram, para que nós possamos respondê-las. Por favor. Bom, quem já acompanha o Dr. Joel sabe que ele é muito conhecido no meio de harmonização orofacial. A doutora Janaína quer saber como a terapia neural pode ajudar na ROF. Muito bom, doutora Janaína. A ROF é a harmonização orofacial, que é uma especialidade odontológica onde os dentistas colocam a questão de toxina botulínica, fios de sustentação, colocam também procedimentos de ácido hialurônico em gel, de maneira que tenhamos respostas diferentes com produção de melhoria de musculatura, melhoria de design de face, preenchimentos, e isso é bem interessante. Só que existem dois problemas com relação à ROF que quem faz ROF muitas vezes não observa. O primeiro problema é a questão da inflamação. Então, quando você termina um fio de sustentação na face, você faz uma bichectomia, por exemplo, a resposta inflamatória dessa face, de uma pessoa que muitas vezes já vem com histórico de amidalites, sinusites crônicas, terceiros molares infectados, questão também de adenoides e questão de amígdalas palatinas, esses elementos são elementos que dificultam a drenagem facial e com isso uma bichectomia. Com isso, a aplicação de um fio de sustentação pode ser um elemento danoso. Então, por exemplo, a literatura nos diz que uma bichectomia leva 6 meses para que haja, em torno de 6 meses para que haja uma resposta positiva. Isso não é bom, porque esse em torno de 6 meses para que haja uma resposta positiva nos diz o seguinte: está tendo uma inflamação e de um curso bem interessante, bem longo. Por isso, nesse primeiro ponto, que se chama inflamação, a terapia neural é o elemento que vem através da aplicação neural terapêutica de um anestésico diluído. Essa aplicação tem a capacidade de fazer com que os gânglios, os linfonodos, melhor do que gânglios, os linfonodos venham a drenar esse pós-cirúrgico. Então, pessoas que vão submeter à harmonização facial, o ideal é que essas pessoas tenham as suas amígdalas limpas, não tenham sinusite, tenham seus sisos tratados com relação a campos interferentes. E além disso, após a manipulação tecidual com relação à harmonização facial, também tenham a aplicação neuroterapêutica no sentido de que se tenha uma drenagem do sistema nervoso, ou melhor, do sistema dos linfonodos. Isso é muito importante. O segundo ponto que o pessoal da harmonização facial não está se atendo é a questão do ETIP. ETIP é o edema tardio que ocorre após movimentação de fáscias. Então as fáscias musculares são movimentadas pela questão de fio, pela questão de preenchedores em gel, como ácido hialurônico, e o dentista vai ter respostas ruins meses depois com o paciente reclamando que teve um edema tardio. Quando você faz a aplicação neuroterapêutica de procaína na face, e nós costumamos fazer assim, nós pegamos óleo ozonizado, passamos, soltamos as fáscias, depois nós aplicamos procaína com mesoterapia. Aí você vai dizer, mas isso não é terapia neural. Eu vou dizer, é terapia neural porque a procaína tem um efeito anti-inflamatório fantástico. E quando ela é colocada na fáscia, aquela fáscia relaxa, de maneira que a aplicação de fios ou de preenchedores se torna muito mais fácil e muito menor, com uma fáscia relaxada, com uma fáscia muscular relaxada, com uma banda densa de músculo relaxado, eu consigo ter uma resposta muito melhor na harmonização facial. Então, a questão da inflamação e a questão de ETIP são dois elementos que são fantásticos e por isso nos nossos cursos de harmonização facial a gente ensina como fazer esse trabalho através da terapia neural. Então por isso as duas podem caminhar juntas e de maneira nenhuma na nossa clínica
elas são separadas. Para vocês terem uma ideia, nós não usamos um antibiótico há pelo menos 2 anos e meio. Não precisa, nós não usamos nenhum tipo de anti-inflamatório há 2 anos e meio, porque simplesmente o trabalho neuroterapêutico faz com que isso dê certo. A próxima pergunta é: traumas na gravidez podem criar campos interferentes no bebê? Isso é muito importante, essa pergunta foi muito inteligente. O professor Bruce Lipton, no seu livro que fala das crenças limitantes, né, a biologia da crença, ele nos diz o seguinte, que o meio ambiente da mãe é o meio ambiente do bebê. Se a mãe recebe nutrientes, alimentação, tudo certinho, o bebê vai ter tudo certo. Se a mãe recebe influência simpática, se existe um pai que a espanca, se ela levou algum tombo, algum susto, esse bebê vai ter influência direta da simpaticotonia materna, de maneira que vai nascer um bebê com algumas alterações em quaisquer níveis. Essas alterações podem ser importantes porque você começa a observar que a criança tem determinados estímulos, ela responde de maneira diferente. Já vi pessoas, e não por poucas vezes, já vi pessoas que cresceram com traumas maternos. Por exemplo, a mãe foi assaltada 2 vezes na gravidez e a pessoa depois de grande, depois da sua adolescência, tem pavor a arma de fogo, pavor a assaltantes, porque justamente ficam guardadas alterações que são indeléveis na mente desse bebê. Muito bem. A partir do momento que a gente entende isso, a gente entende a importância de checar a questão da vida materna, da vida da mãe com relação ao bebê, para que a história de vida do bebê e da criança possa ser contada a partir da história de vida da mãe. E nisso a terapia neural é excelente. Outro ponto interessante são partos feitos a fórceps, onde existem, segundo o professor Leonardo Vieira, grande Leonardo de Minas Gerais, veterinário, que diz que existem muitas cicatrizes que são cicatrizes ocultas por causa dos fórceps de parto. Então, com isso, a gente consegue uma resposta muito boa através da aplicação dessas cicatrizes com relação a crianças e adolescentes, para que se corte os engramas ligados ao parto, se corte os engramas ligados à mãe. A última pergunta. Quais são os cursos possíveis hoje de terapia neural no Brasil? Bom, hoje nós temos vários tipos de curso. A terapia neural começa no Brasil de uma maneira bem tranquila, eu vou dizer até um pouco menor, com muitos estrangeiros dando aula. Esses estrangeiros vieram e somaram perfeitamente, foi muito boa a soma dos estrangeiros no Brasil. Eu mesmo tive aula com um professor argentino, que é um grande médico, um excelente médico, né? E Dr. Peralta. Porém, o que acontece? O curso livre não vai adiantar muito para quem quer aprofundar mais de terapia neural. É muito importante o curso livre para a introdução. Se você pode fazer um curso livre, 2 cursos livres, 3 cursos livres, cursos de introdução um pouco maiores, isso é interessante. Porém, a gente não pode esquecer que há necessidade que haja continuação nesse trabalho. Para quem quer crescer na terapia neural, pode crescer também de uma maneira mais profícua em nível acadêmico. Então existe um curso de especialização, lato sensu, ou seja, aberto para profissionais de saúde, em São Paulo, ministrado por nós, ok? Pela Faculdade FACOP, e também no Rio de Janeiro e em Minas Gerais. Nós temos 3 locais onde esse curso de especialização funciona. Se você é de Minas, em Minas. Se você é do Rio, no Rio. Se você é de São Paulo, em São Paulo. Se você é do Brasil todo, em qualquer lugar, lugares que você venha escolher. Além disso, no futuro próximo, mais à frente, nós estamos pensando em fazer um mestrado com relação à terapia neural, um mestrado profissionalizante, no sentido de que, se você quer aprofundar mais os seus estudos, você quer uma coisa de maneira que você tenha um título acadêmico, se você quer algo que você possa falar com orgulho, falar com propriedade acerca da especialidade de terapia neural, você vai ter essa oportunidade. E nós estaremos juntos. Gostaria de agradecer a oportunidade de estarmos juntos. A gente vai estar junto no Instagram, temos cursos online para você, procure lá no nosso Instagram, temos cursos de terapia neural, cursos de harmonização facial online. Aí as pessoas dizem, mas ele dá curso online, mas só que ele não, é online,
a parte prática, a parte teórica, mas a parte prática é presencial. As pessoas falam demais nas redes sociais. A parte prática, presencial. Só que em esses tempos confusos, não custa nada assistir a terapia neural teórica online. Por isso estaremos juntos. Deixe seus comentários e vão em paz e a gente se vê nas próximas gotas. Eu estou pensando em fazer aproximadamente 1.400 gotas no total. Entendeu? Contando com as especiais, contando com as gotas diárias. Então estaremos juntos e espero que você esteja gostando.